como que foi a crise do seu casamento na sua cabeça? Foi um negócio, tipo, repentino? Do nada você falou assim, cara, não dá mais? Ou foi assim, você foi aos poucos, você falou, cara... Você foi arquitetando, de repente, um término? Como que foi? Na verdade, o que aconteceu? Já há alguns anos, né? Vamos colocar aí uns 2, 3 anos aí que a gente vinha numa batalha mesmo dentro de casa, né? Uhum. Aquela briga de quem é o melhor, né? Sim. Entendeu? Aquela disputa, né? Uhum. E assim, depois de muitas discussões e até algumas, assim, um rompimento, assim, tipo, final de semana, cara, ela pegava as coisas dela, vinha pra avó dela, pra mãe dela, chegava aí na sexta e ia embora pra casa no domingo. E eu ia pra casa do meu pai, ia fazer minhas coisas, entendeu? Às vezes ficava em casa, mas ficava sozinho, ou tava na casa do meu pai. Sim. E então a gente várias vezes aconteceu isso, antes assim de eu sair definitivamente. Então não foi algo mas assim. Mas não era assim, não era nesse momento, nessa época você e a Natália, não era uma briga que dela pegava as coisas e vinha. Era um estilo de vida que tinha sido adotado, onde, tipo assim, não, pra gente é tranquilo, ela faz as coisas dela, eu faço as minhas coisas, sim. Um distanciamento que teoricamente é normal. Sim. Porque que acontece? Ela não aceitava algumas coisas que vinham de mim, algumas vontades minhas, eu também não aceitava algumas vontades dela. Então, cada um ia pra um lado, né? Ela ia estar com quem ela queria estar, entendeu? E eu também ficava na minha. Então, E assim, depois, quando a gente retornava, né? Vinha aquele negócio, né? Que ficou 2 dias longe, saudade, não sei o que tem. Mas assim, passou 3 dias, né? Já pegava fogo de novo, entendeu? E a gente várias vezes sentou pra conversar sobre isso e falou, pô, mas isso vai até quando, né? Isso normalmente era final de semana. Era. Que acontecia. E assim, eu já, na minha cabeça, o que aconteceu já tava meio que, já tinha meio que arquitetado isso, porque não ia ter outra alternativa. A gente já tinha tentado de tudo, conversar, ficar alguns dias longe um do outro, terapia, entendeu? Cara, a gente tinha tentado várias coisas e menos o principal, né? Sim, a gente tenta de tudo, né? Justamente pra falar assim, não, mas eu tentei. Isso, é pra tentar nos confortar, né? Sim. Tipo, tentei, não consegui, mas foi inevitável, né? Até que chegou um momento falando, não vai dar pra ficar saindo no final de semana e voltando no domingo, entendeu? Tem que sair de vez e doa quem doer, né? Sim. Ela não tá feliz, eu também não tô feliz, então alguém vai ter que romper. Ela não vai ter a coragem de arrumar as coisas e sair de casa. Ou me mandar pra fora de casa. Então, eu vou ter que fazer isso. Então, foi o momento que eu peguei. A gente arrumou uma briga feia numa sexta-feira, que eu cheguei em casa do serviço. E acho que eu queria sair. Você também ficava esperando, porque assim, quando eu tava nessa fase, eu ficava esperando uma briga feia pra tomar uma decisão. Isso. Porque quando assim, você dava aquela treta feia mesmo, você fala, putz, agora eu vou sair fazer minhas coisas, entendeu? Sim. E foi no momento desse aí. Que eu cheguei numa sexta-feira, já cansado da semana, a gente arrumou aquela briga, eu falei, putz, eu não vou aguentar mais um final de semana do lado dela nesse clima, entendeu? E aí a gente discutiu feio. Ela falou, eu vou pra casa da minha mãe. Pegou a Maria, que era pequena ainda, acho que tinha 5 anos na época, pegou e foi. E aí foi assim, falar, é agora, é a hora que é o momento, porque eu também não vou conseguir sair de casa com a minha filha aqui, entendeu? Ia ser muito doloroso pra mim, né, e mais pra ela ainda, né? Sim. Então eu falei, vai ter que ser agora. Aí ela pegou, entrou no carro, saiu e foi assim, ela virou as costas, fechou a porta, eu já fui pro quarto, peguei a mala, arrumei minhas coisas, mas eu coloquei tudo, não foi assim, eu vou levar uma pecinha de roupa pra levar ficar final de semana, não, arrumei tudo, cara, arrumei tudo, subi pra casa da minha irmã, que é na rua de cima, cheguei lá com 2 malas gigantes, saí de casa, não vou mais voltar, tô me separando. E aí eu comuniquei a Natália, acho que foi no domingo, que ela me ligou, disse que tava voltando e tal. Eu falei, você vai voltar, você não vai encontrar nem eu, mas nem nada no meu armário. Você não tinha falado nada até então. Até então não. E aí ela retornou, ela não acreditou, né? Aí a hora que ela chegou em casa, ela viu que não tinha mais nada meu lá. Eu tinha tirado de tudo. E eu tava já disposto a não voltar mais. Sim.
E eu falei, na segunda-feira de manhã eu vou chegar no escritório, a primeira coisa que eu vou procurar é advogado. E foi o que eu fiz, né? Nossa história ela é muito parecida, mas ela se difere um pouco nessa parte. Você sempre foi bastante decidido nessa questão de procurar um advogado. Eu enrolei com isso. Eu ficava... Eu queria procurar um advogado, porque eu queria me separar. Não era assim, mas então você não queria se separar. No fundo, lá no final, né? Depois que acho que eu coloquei Deus na minha vida, eu percebi que, no fundo, realmente eu queria... não era o que eu queria... Talvez era o que a minha carne queria, mas não era o que o Gabriel, o espiritual, de repente queria. Mas nesse momento eu queria me separar. Eu não queria ver a Vanessa ter pintado de ouro. E o pessoal falava, não, mas ela vai mudar, ela tá mudando. Eu não queria que ela... Não é que assim... A gente desacredita, na verdade. Não é possível mudar. Eu lembro de uma vez que eu falei pra um amigo meu, ele assim, não, cara, mas a Vanessa tá mudando. Eu falei assim, mas eu não quero que ela mude. Eu quero que ela fique do jeito que ela tá, que ela fique pior ainda. Eu não quero ver nem pintado de ouro. Ou que se melhorar não vai adiantar nada. Se melhorar, fazer de volta, melhorando, não melhorando. Assim, não era aquela coisa assim, eu estou dando um tempo porque eu quero que ela melhore. Porque eu lembro que até um amigo meu falou assim, porque se o seu plano for sair de casa como você saiu, pra causar um susto nela, pra ela mudar algumas coisas que de repente ela precisasse mudar, então tudo bem. Não é isso, cara. Não é. Eu tô saindo de casa porque eu não quero mais, mas assim, eu tinha ranço. Então... Só que eu não conseguia ir atrás do advogado, não sei, cara, na minha cabeça. Eu não sei se porque a Vanessa, ela fazia desde o primeiro momento, ela já se sensibilizou e ela já se quebrou. Então não foi aquela coisa assim, quando eu saí, ela, não, vai embora, ficou durona. Não, no primeiro momento que ela percebeu que eu tava falando sério, que eu falei assim, olha, eu não te amo mais e eu vou embora e não tenho o que fazer, não consigo mais resgatar. Ela já se quebrantou de alguma forma. Não que ela tenha mudado aí, mas ela sentiu. E a Natália, como foi? A Natália não. A Natália demorou um pouco pra ter esse quebrantamento, né? No começo ela queria, cara. E a gente conversou sobre isso, ela falou, não, vai ser melhor mesmo. E eu disse também, nessas palavras, eu não te amo mais, eu não sinto mais nada. E assim, Mas quando ela falou isso pra você, então foi até tranquilo, né? Foi tranquilo, foi. E aí o que acontece? Por isso que eu busquei advogado, porque assim, a gente já tinha falado, vamos fazer de uma forma amigável, pra gente não afetar muito a questão da Maria Clara, Sim. né? Não sair aquele negócio brigado, sabe assim, Sim. brigar por guarda e tal. E por isso que eu busquei advogado, assim, foi tão rápido, né? Porque na minha cabeça seria algo amigável, entendeu? Ia sentar eu e ela com o advogado, e a gente ia definir ali o que ia fazer na questão de separação, e acabou, entendeu? Afinal de contas, tava ruim pra todo mundo. Tava ruim pra todos, e ela já tinha também declarado isso pra mim, entendeu? E a questão da mudança dela demorou um pouco, assim, pra começar a acontecer, né? O toque do Espírito Santo nela demorou um pouco pra eu enxergar isso nela, né? E tem a questão dos filhos também, né? Que nem no seu caso, quantos anos tinha o Davi? Tinha 3 anos. Então, e assim, nesse momento que você decidiu sair de casa, isso... a questão do filho, como é que ficou assim na sua cabeça? Assim, porque assim, você sempre foi muito mais próximo, porque a profissão da Vanessa, né, ela ficava muito tempo fora, né? E você tinha um contato muito mais próximo dele, né? Pelo fato dela voar, isso em algumas coisas até facilitou esse processo, outras coisas não. Mas facilitou por quê? Porque a gente já estava habituado nesse esquema de eu ficar sozinho com o Davi durante alguns dias e depois ela chegava. Então é mais ou menos o que você falou que vocês faziam. A Vanessa ia voar, ficava 4, 5 dias fora de casa. E minha vida nesse momento era mais ok, era mais tranquila, porque afinal de contas eu tô sozinho com meu filho, me virava super bem. Não era aquela situação assim, no começo, quando ele tinha 1 ano, eu sofria por ficar sozinho com ele. Mas quando ele fez 3 anos, pra mim era fácil ficar sozinho. Na verdade, o meu problema começava quando ela voltava. Porque daí voltava briga, porque daí voltava um monte de coisa. Então, era mais ou menos isso que acontecia com a gente também. E aí, quando eu saí de casa, como que a gente fazia? Enquanto ela estava em casa, o Davi estava com ela. Quando ela ia voar, o Davi ficava comigo. E às vezes o Davi acabava ficando mais comigo do que com ela. O que eu não contava com a possibilidade, que na verdade eu fiquei muito bravo, cara, porque no auge da cabeça virada, eu lá no mundão, querendo me separar e
mesmo assim não ia em frente com a papelada, mas decidido a me separar, ela decide pedir licença da empresa. E ela não trabalhava mais. Aí, cara, tipo, meio que desorganizou uma organização que eu tinha montado na minha cabeça. Sim. Aí ela em casa, o tempo todo, a gente começou a ter que dividir a guarda. E aí, cara, eu comecei a sentir mais esse negócio de, realmente estamos separados. E aí pra mim não foi muito natural, não foi muito gostoso, porque... entendi. Aí Saiu um pouco do que você estava acostumado, né? Que já era a distância dela, né? Sim. Porque ela trabalhava, ficava dias fora, né? Sim. Aí começou a criar a seguinte situação. Eu tinha que buscar o Davi, onde o Davi estava, lá em casa. Eu tinha que levar o Davi de volta. O Davi às vezes não entendia por que a gente não estava junto, sendo que ela não estava trabalhando. Então aí eu comecei a sentir. Foi aí que eu comecei a sentir realmente o processo. Começou a doer, sabe? Mas aí, cara, você falou que a Natália passou por esse minuto inicial onde ela falou, não, beleza, tá ruim mesmo. Que é o que eu achei que a Vanessa fosse fazer. Porque do mesmo jeito de vocês, o nosso casamento ia de mal a pior. Era só briga. E a Vanessa só reclamava de mim. Então, na minha cabeça, quando eu chegasse pra ela e falasse assim, olha, vamos separar, eu não te amo mais, pra ela seria assim, beleza. E isso que eu não entendia, quando ela começou a lutar pela restauração, eu falava assim, mas você reclamou de mim a vida inteira. Eu nunca fui bom o suficiente pra você. E agora, por que esse desespero todo pra você querer restaurar? Como que foi esse pedaço pra Natália? Até então, tava tudo certo, né? A gente ia fazer a separação, né? O divórcio, de forma amigável. Busquei advogado, que é um advogado amigo nosso, que é advogado dela também em algumas situações, e advogado meu, então seria ele, né? Que é nosso amigo e tal. Aí, o que aconteceu? A hora que começou a ficar estranho foi quando o advogado solicitou uma reunião, né? Pra fazer comigo e com ela, né? De forma amigável, lógico. E assim, ela começou a inventar umas desculpas, não dá pra ir. Até que chegou um momento que eu pressionei bastante. Aí ela falou pra mim, eu não quero o Renato como advogado. O Renato vai te defender e eu tô procurando a minha advogada. Eu já tô em contato com uma outra pessoa, que ela tá estudando o caso, já mandei documentação e eu vou contratar ela como advogado. Sim. Então na minha cabeça também já desarrumou, porque assim, falou, mas se é amigável, né? O que ela tá querendo outro advogado? O que tá acontecendo, né? E ficou essa incógnita na minha cabeça. E mesmo depois de ela ter arrumado a advogada dela, a gente precisava solicitar alguns papéis dela, alguns documentos e tal. E nada, cara, ela não me mandava. E assim, eu pressionando. Aí chegou um momento que o meu advogado começou a pressionar, entrou em contato com ela, falou, ô Natália, preciso disso, né? Preciso conversar sobre isso com você e tal. Sim. E aí foi o momento final, né, que ela se declarou, falou, não, Deus vai restaurar o meu casamento. Respondeu bem assim pro meu advogado. Aí foi nesse momento que eu parei pra pensar que realmente ela não queria o divórcio. Sim. Que todo esse tempo, né, esse mais de um mês que a gente ficou brigando, que assim, ela tava ali me enrolando, ganhando tempo e tal, mas que ela não queria o divórcio. Então isso, né, me deu um estalo na cabeça. Falei, o que tá acontecendo, né? Porque tava tudo planejado, né, que ia acontecer de uma forma e não tá acontecendo. E eu não sei, cara, acho que foi esse momento aí que eu parei pra pensar no que eu tava fazendo, né? Que a gente se sente culpado por porque querendo ou não, a gente tá destruindo, né, uma família, né? Sim, eu também tinha essa... justamente isso que me impedia de... eu sabia que eu tava destruindo uma coisa muito grande. Na minha cabeça nunca foi algo normal, natural. Não, cara, é tranquilo, todo mundo se divorcia. Isso. Mas eu não conseguia, eu tentava, mas não conseguia. Pra gente também, né? Venho de pais separados, divorciados. Ela também vem de pais divorciados, então... Porque teoricamente pra você era pra ser até mais tranquilo. Sim, era pra ser tranquilo. Foi o que eu sempre falava pra ela. Ninguém morre depois de um divórcio, né? Cada um vai pra um lado, né? Uns constituem novas famílias, outros ficam sozinhos, mas assim, ninguém morre disso, entendeu? Então, meu pai não morreu, minha mãe não morreu, seus pais também estão aí. Então, é lei da vida, né? Lei da vida terrena, né? Lei do mundo, né? Do mundo.
Mas aí foi nesse... Quando ela olhou pra você, olhou pro advogado seu e falou assim, olha, desse dia eu não vou me separar, Deus vai restaurar. Nesse momento você já virou a chavinha pra restauração? No caso, o Bruno, né? Você já... Nesse momento eu comecei a prestar mais atenção nela. Mas mesmo assim você não voltou, não queria... Não voltei. Mas eu comecei a prestar mais atenção nela. Porque até então, tudo que ela estava fazendo me deixava mais irado ainda. Então, todas essas semanas, né, que passou meses aí, de eu pressionando, advogado pressionando, e ela inventando desculpa, eu vou na minha advogada, minha advogada não conseguiu, não sei o quê. Então, me passa o contato da sua advogada, meu advogado vai conversar com ela. Sim. Eu vou passar, e passou mês, né? Passou um mês. Não passou nada. E assim, aquela ira dentro de mim, né? Aquela ânsia de resolver as coisas de forma mais rápida, né? Cara, aquilo lá foi me corroendo por dentro e eu fui, assim, criando um ódio dela, assim. Porque, assim, cara, não era pra ser coisa mais rápida. Eu queria que desenrolasse rápido. Passar logo, né? Isso, assinou o papel, né? Dividir os bens, aí dali pra frente eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou alugar um imóvel, se eu vou financiar, se eu vou comprar, o que eu vou fazer da minha vida. Mas até então eu não conseguia, eu tava na casa da minha irmã, morando no quarto do meu sobrinho, e tava naquela situação, né, e eu queria sair logo dali, queria, sabe assim, falei, eu quero agora decolar, eu quero acertar minha vida, né, dali pra frente ver o que eu vou fazer, se eu vou alugar, se eu vou comprar, onde vai ser, entendeu? O que vai ter de pensão, o que vou ter que pagar, o que vai ser da minha responsabilidade. Queria saber, assim, as coisas de forma definida. A Vanessa falava pra mim assim, nessa época que eu tava fora de casa e as poucas vezes que a gente conversava, eu agia assim igual você. Ela chorando e sendo sentimental e eu de forma prática, assim, igual você, não, eu só quero... Vamos organizar isso aqui. E a mesma coisa, ninguém vai morrer porque se divorciou, você vai encontrar alguém e tal. Então a gente fica... Quem quer ir embora fica prático, né? Fica racional. Sim. E assim, tinha alguns momentos que... Poucas as vezes que ela me chamou pra conversar e a gente conversou em particular. E eu percebi, assim, que ela tava muito, assim... Ela ficou muito mal, assim, fisicamente, abatida. E ela chorava muito, né? Principalmente no começo. E aí o que acontecia? Eu não queria mais ter esses encontros, esse contato direto com ela, porque também eu ver ela machucada daquele jeito, abatida, me fazia mal, entendeu? Então eu queria resolver pra não me sentir mais culpado, vamos dizer assim, por aquilo, né? Por estar causando tudo aquilo. E aí o que acontece? Daí pra frente também eu comecei a cortar o contato, assim, sabe? Mensagem, a gente não trocava mensagem, eu bloqueei no celular. Só ficou os e-mails, que aí ela me mandava e-mails direto, também não respondia. Ela mandava alguns vídeos, algumas músicas, algumas pregações e tal, falando sobre relacionamento, casamento. E eu simplesmente ignorava, porque eu tava, né? Com os olhos vendados, o pastor da minha igreja tentou ir conversar comigo várias vezes, me ligar, eu não atendia, eu via que era ele, não atendia. Tentou fazer contato pra gente se encontrar, bater um papo, conversar, cara, eu não queria. Sabe quando você quer tirar tudo aquilo da sua frente e falar, eu vou seguir o meu caminho, fazer o que eu acho que é certo? As poucas pessoas que eu abri uma exceção pra conversar eram pessoas que não me conheciam, que não conheciam a Vanessa, e eu podia, nessa conversa, colocar só, por exemplo, o meu lado da história, deixa eu te explicar quem era a minha esposa. Eu falava todos os defeitos da Vanessa. Por quê? Porque eu queria arrancar da pessoa o seguinte, olha, realmente, você viveu um casamento que tá muito ruim. Você não precisava disso. Você não precisava disso. Exatamente. Agora, as pessoas que nos conheciam, eu fugia. Só tinha um amigo que eu abria essa exceção pra ele, porque ele era uma pessoa mais sábia, e ele me dava liberdade pra gente conversar, mesmo ele sendo um cristão autêntico, ele me dava uma certa liberdade onde ele não ficava... Sem julgar. Ele não ficava me julgando, ele não ficava, tipo, se posicionando o tempo todo. Você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar. Mesmo porque ele também conhecia os problemas que a gente tinha no casamento, ele sabia dos perrengues que tanto eu quanto a Vanessa a gente já tinha passado. Então eu me sentia mais... Era mais fácil falar com ele, mas ao mesmo tempo eu sabia que o posicionamento final dele, e ele deixava isso muito claro, era: você precisa dar mais uma chance pro seu casamento, é isso que eu penso. Mas eu fugia também, cara. Assim, Não, eu perdi contato, assim, por vontade minha e todos os meus amigos.
Porque assim, são amigos, são casados, né? A maioria hoje são todos casados, mas na época alguns namoravam, eram noivos, poucos casados. Mas a gente sempre estava junto, sempre de casal. Então eu conhecia as esposas, todas as esposas conheciam minha esposa. E assim, a gente estava sempre junto. Então o que aconteceu? Nesse momento, eu fugia deles, porque assim, na verdade todos foram pro lado da Natália. Sim. Principalmente as esposas, né? Sim. Defendendo a Natália. Então as esposas não deixavam os meninos ter... E eu não fazia questão, entendeu? Na verdade eu fugia disso. Uhum. E eu fui igual a você. Eu fiz outros amigos, pessoas novas, assim que cara, é estranho pensar que parece que foi um sonho. Sabe assim, um sonho? Uhum. Porque assim, foi algo isolado. Quando eu tento lembrar de tudo que aconteceu, como se fosse eu estivesse num lugar assim escuro, nebuloso, que eu não conseguia ver o rosto das pessoas. E essas pessoas que eu tinha contato, foi durante aquele período, né? Quando eu voltei pra minha casa, cara, eu assim, nunca mais vi ninguém, nunca mais conversei com ninguém. Sabe assim, parece que não eram reais. É uma outra dimensão. Isso, era uma outro perna mundo da sua vida que você abriu aqui, mas é como se às vezes talvez nem tivesse existido, né? Isso, Eu entendo porque eu fazia, assim, fiz a mesma coisa. Na época, eu tava num emprego novo. Então eu tinha acabado de ir para um emprego que, assim, teoricamente era o emprego dos meus sonhos. Era um cargo de gerência, um salário muito bom. E aí esse emprego me trouxe pessoas novas também. E eram as pessoas que eu mais convivia ali. Só que é engraçado porque é exatamente como você descreveu. Nesse período, eu não era o Gabriel de hoje, o Gabriel normal. Eu era um Gabriel que nunca tinha feito aquelas coisas. E parece que eu tava na época de... Não, agora eu preciso fazer tudo que eu não fiz, eu preciso fazer agora. Nesse parênteses que eu abri na minha vida. Então, por exemplo, eu tentei começar a fumar. Não fazia sentido nenhum. Por que você vai fumar? Não sei, cara. Porque o rapaz trabalha comigo, fuma, ele sai pra fumar. E vai ser legal descer e sair pra fumar com ele. Aí comprei um maço de cigarro, fumei o maço inteiro. Mas, cara, não dava gosto pela coisa. Mas eu insistia. Porque, afinal de contas, agora eu tô solteiro. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Faz o que quer. Aí comecei a fumar, mas, assim, fumava, mas só pra te dar um exemplo pra você entender, né? Então, eu fazia e frequentava lugares que eu nunca tinha frequentado, conheci pessoas que, igual você, duraram só aquele período, e realmente parece uma dimensão à parte, né? Parece que você entra numa bolha e fica... E justamente eu queria ficar nessa bolha porque parece que essa bolha me protegia de ter que enfrentar os meus problemas reais que estavam lá. Isso. E ali tava todo mundo do seu lado, né? Ali tava todo mundo do meu lado. Exato. Mas eu manipulei todas essas pessoas pra entender o seguinte: a Vanessa é uma crápula. E na verdade você é o coitadinho da história. Não acredito que ela fazia isso com você. E aí aquele ambiente. Acho que a gente faz isso pra. A gente procura essa proteção, né? Ela quer ouvir esse. Alguém falar assim, você tá correto no que você tá fazendo, você tá certo, você não precisa passar por isso. Você não merece. A gente busca pessoas assim, né? Exatamente. E os amigos verdadeiros, eles não iam falar isso pra gente. É por isso que a gente fugia deles. Exato. Eu lembro que teve uma vez, antes de eu sair de casa, mas quando eu já tinha dito pra Vanessa que eu não amava mais ela e tal, quando a crise já tinha estourado, a Vanessa me levou na casa de um casal de amigos nossos. Mas foi assim, muito. A Vanessa foi muito estrategista. Não, vamos lá, vai ter um culto diferente, e aí a gente vai. E lá no culto ela, então. A Thalita e o Renan chamaram a gente pra comer um lanche na casa. Eu falei, Vanessa, não quero comer lanche na casa da Thalita e do Renan. Eu já sabia onde que esse negócio ia chegar. Não, mas vamos, é só um lanche e tal. Cara, resumindo, essa Olivia tá tacando fogo no choro dela. E eu sei, cara, que eu fiquei tão bravo, que quando o lanche chegou, que eu percebi que era um cerco de aconselhamento pro Gabriel. Eu falei, então vocês querem saber a verdade? Então tá, eu vou falar a verdade. Eu tentei, cara, ser o mais... Olha como que são as coisas, né, cara? Eu tentei ser o mais agressivo possível nas minhas palavras. Porque até então... justificar os seus atos. Pra justificar. Até então eu sempre fui e esse é um dos problemas, né? Inclusive a gente quer fazer uma live sobre isso. Essa inversão de papéis. Eu sempre fui muito
tonto, eu fui um marido muito bobo, um marido que não se posicionava, um marido que não era homem, não era um marido, era um banana, de verdade. E aí quando eu virei essa chave, eu falei assim, agora eu vou ser homem. Então, tudo que eu não falei pra Vanessa, porque eu tinha medo de repente magoar ela, etc., eu vou falar aqui. Então, vocês querem ouvir a real? Eu vou falar a real, então. A real é a seguinte, a Vanessa é isso. E eu falava assim, cara, de boca cheia. Mas pra humilhar, pra magoar, sabe? E a Vanessa já tava num estado igual a Natália, já tava emagrecendo, já tava sofrendo. Só que naquela época você falou, a gente tá tão cego, cara, que assim... Você fala, quem sabe eu vou falar tudo esse monte de besteira, quem sabe ela desiste. Cai na real e desiste. E vai embora, e chega, me deixa em paz. Mas é engraçado, na verdade é triste, né, cara? Mas é curioso a gente... Porque é como se fossem duas pessoas diferentes. O Gabriel de antes da restauração, antes da crise, digamos assim. Aí o Gabriel durante a crise e o Gabriel hoje. São 3 pessoas diferentes. Mas é como se fosse um personagem, né? É um cara que fazia coisas que eu falo assim, como que eu tinha coragem de fazer isso? De estar com pessoas diferentes, frequentar lugares que em sã consciência você não frequentaria. Sim, né? Sim. E várias outras coisas, né? Que a gente busca fazer tudo, né? É como se fosse, tipo, fiz 18 anos, posso sair, fazer o que eu quero da minha vida, Sim. né? Isso, tipo isso, né? Como se você tivesse ganhado a liberdade. Sair da prisão, entendeu? Exatamente. Mas aí, cara, pra mim, eu não sei pra você, pra mim, esse processo, pra eu tirar essa venda dos meus olhos, né? Pra eu começar a enxergar a Vanessa de novo como minha esposa, porque eu enxergava a Vanessa como minha inimiga. Não importa o quanto ela chorasse, não importa o quanto ela sofresse. E é isso que eu olho pra trás e eu falo assim, como que eu conseguia ser tão cruel? Mas eu enxergava a Vanessa como minha inimiga, como uma pessoa que não importa. Quanto mais ela chorava, mais eu sentia raiva. Até que ela parou de demonstrar pra mim essas fraquezas. E ela começou a não me chamar mais, não implorar mais, não demonstrar pra mim que ela tava sofrendo, apesar de era nítido que ela tava sofrendo, era nítido que as pessoas o que as pessoas à nossa volta falavam pra mim. Mas aí, quando ela começou a fazer isso, e obviamente, cara, é um processo muito assim, é um processo muito complexo. Esse processo, Gabriel, como que você deixou de ser esse Gabriel e você voltou pra casa e restaurou seu casamento? É muito complicado de explicar. É difícil. Porque envolve o mundo espiritual. Então, assim, é difícil colocar por A mais B, olha, o que aconteceu foi isso. Mas pra mim... muito particular, né? Muito assim, particular. Muito de cada pessoa. Pequenos detalhes que eles iam se montando pra eu começar... o ódio começar a diminuir. E óbvio, a gente tá falando aqui, e várias vezes eu tô falando que eu sentia raiva da Vanessa, várias vezes eu tô falando que a Vanessa cometia erros. É claro que assim, eu tô colocando nesse momento esse prisma, mas eu estava mais errado do que a Vanessa em tudo que culminou nessa crise. A Vanessa tinha problemas de personalidade, a Vanessa era muito mandona, mas hoje eu entendo que a culpa de tudo isso sempre foi minha. Eu sempre fui o marido frouxo, eu sempre fui o marido que deixou tudo isso acontecer. E no final das contas, além de eu ter mais responsabilidade do que a Vanessa durante essa crise toda, eu ainda chutei o pau da barraca e errei feio. Errei muito mais feio do que ela. Quando eu decidi abandonar tudo, quando eu decidi sair de casa, quando eu decidi me relacionar com outra pessoa. Os erros que a Vanessa cometeu não se compararam aos erros que eu cometi. Então, assim, eu perdi completamente a minha razão, eu perdi completamente tudo. Mas como que foi esse processo, né? É difícil de colocar. Quando eu saí de casa, eu já tinha certas amizades que já queriam que eu, né? Porque assim, para essas amizades já me colocava como o correto do casamento e assim, minha esposa é o carrasco, então eu não preciso estar ali. Então, pessoas me puxaram para fora, entendeu? Uhum. E aconteceu de me relacionar com outra pessoa e na minha cabeça, né? Eu falei, tô saindo para não voltar mais, então isso não vai importar, vamos dizer assim, né? E cara, hoje eu me sinto muito assim arrependido, muito culpado, muito assim, fui muito sacana, vamos dizer assim, né? De ter feito isso como uma forma de, eu não sei, me
me proteger, não sei te dizer, de preencher algum vazio, entendeu? Sim. E assim, o meu medo, depois de tudo isso, né? Depois de eu ter recebido esse toque do Espírito Santo e ter colocado assim, tirado as vendas dos meus olhos e falar, cara, você tá fazendo tudo errado. E assim, foi um momento que, cara, eu ajoelhava, eu chorava. Cara, quantas vezes eu chorei no quarto lá do meu sobrinho, sozinho. Assim, arrependido de tudo que eu tinha feito, entendeu? Eu já tinha saído dessa relação. Mas eu assim, arrependido, sabe, pedindo perdão. E aí em um momento eu parei para pensar, se eu resolver querer restaurar o meu casamento, né? Assim como minha esposa quer, como é que vai ser depois de tudo isso, né? Eu posso ter ferrado com tudo, né? Depois de tudo isso que aconteceu. Aí realmente foi assim difícil, né? Porque assim, acho que tanto pro homem, acho que mais pra mulher, né? Porque o homem, ele se envolve com outra mulher de uma forma assim mais carnal, não tem muito assim a questão do sentimento. Sim. Mulher, pra se envolver com outro homem, acho que tem toda a questão do sentimento, Sim. né? É algo mais profundo, vamos dizer assim. Sim. Então eu fiquei imaginando na cabeça dela como que seria, né? Esse retorno. Sim. E foi algo assim que não é assim do dia pra noite, né? Decidi voltar. E ali no dia seguinte a gente já tava, né, tudo bem, entendeu? Nossa. Jantar romântico. Não, cara, não. Demorou. Então, e esse processo, que nem você acabou de colocar, né? É difícil a gente colocar por A mais B, né? A gente ter uma fórmula correta. Vai demorar tanto tempo, é assim o assado que acontece. Não, vai depender de cada pessoa, né? Sim. Tem pessoas que não conseguem perdoar, cara. A gente ouve lá no canal lá nosso Divorcia-se. Eu restaurei meu casamento, meu marido voltou pra cá, só que eu não consigo perdoar ele. Sim. Sabe assim? Sim. Todo dia. Eu acho que isso foi um divisor de águas. A gente falou que é difícil a gente colocar por A mais B, mas aí tiveram acontecimentos, pequenas experiências que eu posso salientar, que fizeram a diferença, foram como um divisor de águas. E um dos divisores de águas foi perceber, e foi uma percepção mesmo, porque a Vanessa não chegou a me falar isso claramente. O que seria, inclusive, muito, talvez até ruim, dela proferir essas palavras, mas quando eu percebi que ela tinha me perdoado antes de eu pedir perdão. Olha só, olha que coisa assim... grave e ao mesmo tempo transformadora. A Vanessa me perdoou antes de eu voltar para casa, antes de eu pedir perdão. E eu percebia na atitude dela comigo. Óbvio que eu via que seria difícil esse retorno, e é por isso que eu queria evitar voltar para casa, porque, veja bem, se eu continuasse onde eu estava, seguindo aquele caminho, eu não ia ter que pedir perdão nunca. Afinal de contas, todo mundo se divorcia, todo mundo casa de novo, todo mundo encontra outras pessoas. Acontece. Só que se eu decidisse voltar para casa, eu ia ter que assumir os meus erros. Eu ia ter que assumir as minhas consequências, as responsabilidades. E nesse processo, eu vejo uma mulher quebrantada, uma mulher que colocou a vida nas mãos do Espírito Santo, que entregou a vida para Deus, uma mulher que, independente de Deus restaurar o casamento dela, ela restaurou a vida dela com Deus. E além de tudo, essa mulher me perdoa antes de eu pedir perdão, porque pra ela, o foco dela já não tá mais nisso aqui. Olha que profundo. E cara, isso, eu confesso que assim, isso foi isso balançou muito quebrou minhas pernas. Falei assim, cara, que mulher é essa? Que mulher é essa que eu não conhecia? E de fato eu não conhecia, de fato foi uma mulher que foi transformada pelo Espírito Santo. Só que aí é óbvio, cara, aí quando eu voltei pra casa, por mais que eu sabia que a Vanessa tinha me perdoado, não é assim, me perdoou, pronto, passou. Existem consequências, inclusive existem consequências até hoje. Então, esses dias uma menina me chamou no Instagram, pensando em sair de casa, e ela deu a entender que ela já se relacionou com outra pessoa. Não disse isso claramente, mas deu a entender nas entrelinhas.
Eu falei assim, olha, se você ainda não se relacionou com ninguém, se você... eu oro, a minha oração é que para que você entenda a vontade de Deus para sua vida antes de você ter que percorrer o caminho que eu percorri. Porque graças a Deus o caminho que eu percorri tem volta. Mas existem consequências, e são consequências que, assim, Deus e a sua infinita misericórdia, ele nos ajuda, ele nos dá as mãos, ele fala assim, eu estou com você, e a gente vai chorar, mas eu estou contigo. Mas existem consequências. Cara, a gente ficou assim, depois que eu voltei pra casa, depois que a gente supostamente se reconciliou, levaram meses pra eu e a Vanessa a gente ter algum tipo de relação sexual. Não necessariamente porque a Vanessa não queria ou porque eu não queria, mas porque aquilo pra mim tava tudo muito errado. Tava assim, sabe? A gente se sente sujo, né? Sente sujo, a gente se sente, cara... Envergonhado. Né? Foi o que eu senti também, cara. A gente se sente muito sujo, assim, de... Cara, eu joguei muito baixo, entendeu? Sim. E o arrependimento vem, e assim, até hoje, se eu parar pra pensar, cara, é a consequência que É a consequência falou, que vem, que tá até hoje, e vai durar pra sempre. Entendeu? Eu não precisava ter feito isso, né? Não que eu não precisava ter saído de casa, né? Porque acho que o processo de ter saído de casa, hoje eu sou um outro homem, sou um outro marido, minha esposa também foi construída de uma outra forma, né? Sim. Agora é Deus em primeiro lugar na nossa casa. Eu acho que todo esse processo contribuiu pra gente ser o que a gente é hoje. Sim. Entendeu? Mas teve certos caminhos ali que eu tomei que eu não precisava, entendeu? Sim. Não precisava ter feito isso. E isso eu me arrependo. Sim, existem... Me arrependo. Existem, assim... igual, esses dias eu tava fazendo cara, eu não lembro o que eu tava fazendo. Eu não lembro se eu tava lendo a Bíblia, se tava estudando. Mas aí Deus ministrou um negócio no meu coração, cara, que foi, assim, muito forte. E muito triste. Quando eu tinha 11 anos... 12 anos... eu... tava tomando banho lá em casa e, cara, eu não sei o que me deu na telha, eu passei sabonete na sola do pé, porque eu queria ficar escorregando dentro do box. Uhum. E o que aconteceu? Óbvio, eu caí, né? Caí e lá em casa não tinha box de vidro, né? Era só um degrau de diferença entre a parte molhada e a parte seca. E aí eu caí com a testa nessa quina. E, cara, aquilo pra mim foi assim, meu Deus, eu achei que eu fosse morrer, porque o sangue esguichava. E minha mãe me levou pro pronto-socorro, chamou um vizinho, meu pai não tinha carro, tomei 6 pontos na testa, bem aqui. 6 pontos. Obviamente no vídeo aqui não dá pra ver, mas se você chegar perto, você consegue ver. Então eu tenho uma cicatriz aqui até hoje. Essa cicatriz que eu fiz quando eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 35. Se eu apertar ela, ela dói. Eu sinto ela. Olha, é engraçado, cara. Não é uma dor de algo que tá machucado, mas ela dói. Eu sinto... Aqui eu não sinto nada, porque aqui não tem nada. E, cara, Deus ministrou no meu coração algo muito forte nesse sentido, cara. São cicatrizes que elas... São feridas que cicatrizaram, elas estão curadas. Você não vai morrer por causa disso. Ela não vai ficar ardendo, doendo. Não tá doendo por causa disso. Mas ela tá aqui, cara. Quando eu passo a mão, eu sinto. Então eu tô dizendo isso não com um ar pessimista, né? Tipo, nossa vida agora tá condenada. Não é isso, como eu falei da misericórdia de Deus. Mas se você não foi por esse caminho, não vá. Não vá, cara. Porque, assim, algumas coisas não tem volta. Algumas coisas não tem volta. Satanás, são as armadilhas de Satanás, né? Pra nos afastar de Deus. E fazer a gente se sentir assim mesmo, né? Envergonhado, sujo, né? Sim. Mas aí, Bruno, quando você começou a perceber, né? Começou a olhar a Natália de forma diferente e tal. Aí passou quanto tempo pra você tomar a decisão de você efetivamente voltar pra casa? Vamos dizer assim, praticamente um mês. Um mês mais ou menos. Que assim, eu comecei a me desvincular de tudo aquilo que era sujo que eu tinha ido atrás, comecei a desvincular de tudo aquilo. Sim. Entendeu? Eu me limpei, entendeu? Abri meu coração pro Espírito Santo e deixei ele tomar conta. E falei, vai ser no seu tempo. Sim. Entendeu? Mas eu desvinculei de tudo aquele... Sim, Aquele
Aquela dimensão, né, que a gente tinha aberto, isso. a gente fechou. Tudo, fechei. Eu fechei Me também. afastei de tudo aquilo. Deus, ele propiciou com que eu fosse demitido daquele meu emprego novo que eu falei no começo. Uhum. Cara, eu lembro que eu troquei até número de celular. Eu falei assim, talvez alguém me ligue, talvez alguém me mande uma mensagem e eu não quero. Eu lembro que eu fui com a Vanessa na loja da Claro e a gente eu quero 2 chips novos. Não, mas o senhor pode manter o mesmo. Não quero, eu tô aqui só pra trocar o número. Só pra trocar o número. Então, justamente pra se desvincular daquilo, né? Se desvincular. E foi assim. E assim, a hora que eu me senti assim preparado para receber minha nova esposa, eu também tinha que ter mudado, né? Eu tinha que estar diferente, entendeu? E aí a gente foi se aproximando, né? Até que chegou um dia que eu falei, eu vou voltar para casa. E eu já tinha visto a transformação nela, porque até então a transformação dela era algo que ela estava fazendo assim de forma forçada, para me mostrar que ela tinha mudado, mas igual aconteceu das outras vezes, né? Sim. Que a gente discutia, brigava feio, aí passava um dia ela tava boazinha, 2 dias boazinha, aí começava a ficar ruim, e a gente brigava de novo. Então ia nesse ciclo, né? Sim. E dessa vez eu vi que realmente ela foi restaurada, cara. Sim. E eu não podia ficar por baixo, né? Eu tinha que também me tornar um novo marido, sim, né? Um novo pai, um novo chefe de família, né? Assumir responsabilidades que até então a gente casa e deixa levar, vai acontecendo, deixa o mundo encaminhar. E a gente teve que, na verdade né, tive que tomar certas decisões e posições que até então eu tinha preguiça de parar para pensar ou mudar, abrir mão de várias coisas, né? Que a gente vai deixando levar, isso aqui é legal, tal, pô, isso aqui não tem problema, entendeu? Não, vamos limpar tudo, vamos abrir mão de várias coisas. E assim foi acontecendo, né? Sim. Esse retorno. Mas, como você disse, essa questão, a questão mais íntima do casal, não é algo que acontece assim na noite seguinte, né? Não, na verdade... É todo um processo, porque assim, a gente é diferente da mulher, né? Então, cara, eu precisei mostrar pra ela que realmente eu tava diferente, eu não tava ali só pro sexo, né? Não tava ali, porque tem muitos casais que se separam, que nem eu comentei anteriormente, e a moça... assim, ela quer o marido, quer a restauração, quer o marido de volta, e assim, abre as portas e aí o marido vem de final de semana em casa, faz o que quer fazer, mata a vontade dele, vai embora, entendeu? E não, eu queria mostrar pra ela que eu não tava ali pra aquilo, entendeu? Sim. Aquilo ali era a consequência, né? A parte mais íntima seria a consequência do homem que eu tinha me tornado, né? Do novo homem que eu tinha me tornado. Então, e assim as coisas foram acontecendo, né? Acontecendo. Aí veio a Estela pra coroar, né? Esse retorno, essa nova vida, nossa. Mas acho que aí que tá a diferença, né, cara? A gente vê muita gente falando... assim, na verdade a gente vê muitas restaurações falsas. O cara volta pra casa, a mulher volta pra casa, quando é a mulher que saiu. Não, restauramos. Mas não mudam nada, não mudaram nenhum tipo de comportamento. Não houve restauração em Cristo. Não houve restauração em Cristo. Foi uma restauração supostamente comportamental. Isso. A esposa era muito mandona. Não, eu me comprometo a melhorar. E o marido era mulherengo. Ou o marido gostava muito de jogar futebol com os amigos e não dava atenção pra isso. Não, eu vou melhorar, eu vou... dar mais atenção pra você. Eu não vou mais 3 vezes jogar bola. Eu não vou mais 3 vezes, eu vou uma só. 15 dias. Restauramos o casamento. Amigos, vocês não restauraram nada. Não teve restauração. Não tem como ter restauração sem Jesus. Hoje eu entendo isso, mas quem não entende essa visão espiritual vai achar que a gente tá ficando louco. Porque eu vou dizer o seguinte, talvez alguém lá fora vai dizer pra mim assim, você não tem caráter. O que você fez foi algo de uma pessoa sem caráter. Eu vou dizer pra você assim, eu realmente não tinha caráter. Realmente não tinha caráter. Só que daí eu vou além.
E vou dizer o seguinte, eu ainda não tenho caráter. Porque se não for Deus na minha vida, ou se não for Deus na vida da Vanessa, se não for o Espírito Santo, hoje nós acreditamos que nós somos totalmente inclinados para o pecado. Sim. Totalmente inclinados para o pecado. Então, assim... Somos pecadores. Somos né? pecadores. Você está se desculpando, está dizendo que se você cometer os mesmos erros de novo, é porque é mais forte. Não é isso, estou dizendo assim, hoje eu entendo que sem o apoio espiritual, sem o Espírito Santo na minha vida, cara, eu posso me tornar um assassino, eu posso me tornar... Depois que o Espírito Santo entrou na minha vida, o que mudou foi o seguinte, antes eu confiava em quem eu era, deu o que deu. Hoje, eu sei que eu sou capaz, ó, veja bem o que eu vou falar um negócio muito feio aqui, muito pesado, mas eu sou capaz de me tornar um pedófilo. Assim como eu acredito em qualquer ser humano. Se ele estiver no lugar certo, na hora certa, durante o tempo certo, sendo manipulado durante o período correto pelo diabo, ele pode se tornar um Hitler. Sim, sim. Então, o ser humano em si, né? O ser humano geral. Ele é o pecado em pessoa, né? Não tem ser humano limpo sem Cristo. Não tem salvação pro homem sem Jesus, assim como não tem salvação para um casamento sem Jesus. Ah, mas eu conheço muitos casamentos muito bons, exemplares, e as pessoas nem são ateus, nem acreditam em Deus. Eu acredito que realmente pode acontecer. Mas das duas, uma. Ou aqueles casamentos eles têm uma data de validade e um dia vai estourar alguma coisa, ou o inimigo já está fazendo um carnaval em outras áreas da vida daquela pessoa, que o casamento pra ele tá, não, beleza, isso aí tá tranquilo. O cara tem um casamento perfeito, mas o cara, a vida dele tá destruída em outro âmbito, que o inimigo já tá trabalhando ali. Então, faz sentido. Só Jesus, cara, sim, só Jesus. E o processo de conversão, né, de restauração, não é algo também que vamos dizer assim, vamos ser bem real, né? Não é algo que é confortável. Não. E não é algo que é rápido, né? Não. É dolorido, porque assim, você tem que abrir mão de muita coisa que você gosta, entendeu? Sim. Abrir mão de pessoas, abrir mão de hábitos. Você tem que ter esse contato diário com Jesus, né? Sim. Cara, e isso não é... Isso é tirar o ser humano da zona de conforto. Exatamente. Então é algo que você tem... É todo dia. Não é assim, eu vou fazer isso durante uma semana, né? Vou me restaurar e vou seguir a vida. Sim. Não, cara, é algo que assim, começa, só vai terminar no seu último dia de vida. Isso, exatamente. É todo dia, cara. Todo dia quando você acorda pra você fazer seu devocional... e você lembra, cara, eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso manter tudo aquilo que tá acontecendo na minha vida, porque o Espírito Santo sendo plantado na minha vida, eu tô colocando lenha na fogueira. Eu lembro que nesse comecinho, que eu restaurei minha vida em Jesus, né, que eu falei assim, eu preciso mudar completamente a minha postura em tudo. Eu buscava tanto a Deus, porque eu tinha muito medo de querer ir embora de casa de novo. Porque tinha sido um processo muito doloroso, tudo que tinha acontecido. E naquele momento eu não queria mais ir embora de casa. Eu já tinha entendido que a vontade de Deus pra minha vida era estar lá. Mas eu tinha muito medo, cara, de coisas irem acontecendo e eu, sabe, virar minha cabeça tudo de novo. Então eu falava assim, cara, eu não posso deixar isso entrar. Então no começo sim foi por medo. Eu buscava Deus desesperadamente porque eu não podia deixar abrir uma brecha, e obviamente a gente não pode deixar abrir essa brecha até hoje, ninguém pode, mas eu lembro que eu tinha muito medo de voltar para aquela vida. Medo por quê? Porque eu não confiava em mim. Então assim, as pessoas falam assim, mas você não confiava em mim, gente, não confiava em mim. E assim, só Deus sabe o que eu poderia ter feito se a Vanessa não tivesse dobrado o joelho dela em oração e através das orações dela, salvar a minha vida. Onde eu poderia estar agora? Pra gente se corromper é muito fácil, né? Muito fácil. Muito fácil. Quando não se tem Cristo, né? É muito Sim. fácil. E a questão toda essa questão aí do retorno, né? É realmente algo que não é coisa assim... que vai acontecer do dia pra noite.
Tudo tem um processo, né? Tem um processo. Você tem que se dar a oportunidade de viver o processo. Sim. E vai doer, vai ser dolorido no começo. Mas, cara, se você tá assistindo esse vídeo e olhando pra gente, é óbvio que vale a pena. Afinal de contas, hoje a gente tá muito mais feliz. Não tem nem comparação. A possibilidade daquela vida que a gente supostamente iria ter seria uma vida medíocre. E um detalhe, né? Quando a gente resolve ter esse estilo de vida, né? Ter esse contato diário com Deus, né? E trabalhar com restauração de casais, né? Assim como o nosso casamento foi restaurado. E até para o próprio casal mesmo, para a família, o ataque é muito maior, né? De Satanás, né? Sim. Porque assim, acho que o maior bem de Deus, assim, a criação de Deus, a família tá entre as primeiras, né? E assim, por ser tão quisto por Deus isso, né? A família, né? O casamento, os filhos, a família em si, por isso que ela é tão visada para ataque, né? Da parte de Satanás mesmo, né? Sim. Então, é muita coisa que aparece, que tenta tirar seu foco, nossa, né? Então a gente tem que estar sempre firme, né? E entender que isso é um ataque, né? E se voltar mais para Cristo ainda. Sim.